canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar em mais um girão de notícias. Tem bastante coisa importante pra gente trazer nesse vídeo. Fernando Diniz e Alexandre Pássaro não fazem mais parte do departamento de futebol do Vasco. Tem um pronunciamento marcado na Vasco TV para hoje, 10 horas da manhã. Então presta bastante atenção até o final do vídeo, que tem bastante coisa pra gente tratar aqui, beleza? Então, ó, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante e segue a gente lá no Instagram. Inclusive, quem acompanha o meu Instagram, quem segue a gente nas redes sociais, já sabia dessa informação desde o começo da noite. Então é importante você estar seguindo a gente nas nossas outras redes sociais. Bom, vamos falar aí da situação de Fernando Diniz e de Alexandre Pássaro. Como eu vinha batendo na tecla aqui no canal, dificilmente os dois profissionais continuariam no Vasco. A pressão para a demissão de Alexandre Pássaro principalmente era muito forte, rede social e internamente. A cúpula que apoia a gestão do Jorge Salgado estava pressionando muito para que o Pássaro saísse ou que ele dividisse as funções, não fosse mais centralizado na mão dele essa função, e aí a pressão ficou forte demais, e o Jorge Salgado, para não perder a base de seus apoiadores, chegou ao consenso de que não tinha como mais segurar o Alexandre Pássaro. Inclusive, eu vou ler para vocês agora a nota oficial do Vasco anunciando o desligamento dos dois profissionais. Após ler a nota oficial do Vasco, eu trago aqui um pouco mais de informação. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que iniciou nesta quinta-feira as primeiras ações em vista da reestruturação do departamento de futebol para a temporada de 2022. Alexandre Pássaro não exerce mais a função de diretor executivo de futebol do clube a partir desta data. Além do executivo, o técnico Fernando Diniz também se desliga de suas funções no Cruz Maltino de forma imediata. O Vasco da Gama atuará nos próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro com sua comissão permanente, liderada pelo assistente técnico Fábio Cortez. O clube vai ao mercado para recompor sua equipe técnica do departamento de futebol. Pouco mais de 10 meses em que esteve à frente do futebol, Pássaro atuou de forma profissional e reestruturou inteiramente o departamento, estabelecendo processos fundamentais para sua modernização e contribuindo para o aumento da saúde financeira do clube. O Vasco da Gama agradece profundamente todo o empenho e dedicação de Alexandre Pássaro e Fernando Diniz ao longo do período em que vestiram a camisa Cruz Maltina, reconhecendo a importância de ambos no processo de reconstrução do clube. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir a nota oficial do Vasco, inclusive tem uma coletiva marcada na Vasco TV para as 10 horas da manhã e inclusive via assessoria foi informado que o Jorge Salgado fará um pronunciamento através de vídeo. Então, amanhã, 10 horas da manhã, fique ligado na Vasco TV. E a pedido do Fernando Diniz, ele quis se comunicar com a torcida do Vasco e pediu para poder convocar uma coletiva. Estranho, né? Não faz muito sentido, o treinador já foi demitido e ele vai agora dar uma coletiva. Então acredito, e pelo que eu percebi do Fernando Diniz nas coletivas, ele está muito irritado e muito envergonhado do que aconteceu. Tá nítido que ele se dedicou demais, que ele queria muito dar certo no Vasco, mas infelizmente não rolou. O começo até foi promissor, mas depois a vaca foi pro brejo. Coloco muito na culpa dos jogadores que lá estão e ele na reta final acho que perdeu um pouquinho a mão também. Insistiu em algumas peças que não vinham dando certo e também fez algumas situações meia desnecessárias, como colocar o Bruno Gomes de lateral direito. Então, 10 horas da manhã, a gente vai ter uma coletiva aí com o Fernando Diniz, se despedindo da torcida do Vasco, e um pronunciamento do presidente Jorge Salgado. E o Alexandre Pássaro fez uma nota oficial para poder informar o seu desligamento do Vasco e deu um pouco aí do feeling dele de toda essa situação. Antes de eu ler para vocês aqui a nota oficial do Alexandre Pássaro, se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu na palma da sua mão, você pode assistir também todos os jogos do campeonato alemão de graça. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, Alexandre Pássaro não é mais o diretor executivo de futebol do Vasco
e ele fez uma nota para poder informar o seu desligamento do Vasco. Algumas coisas me chamaram a atenção. Ele, pela primeira vez após 10 meses aí dirigindo o Vasco, ele vai fazer um pedido de desculpas e ele vai deixar aí nas entrelinhas que, independente do resultado, ele não ficaria para a próxima temporada. Para ser bem sincero, eu dificilmente acredito nisso. Acho que ele, mais uma vez, mostrando um pouco dessa sua vaidade, vai dizer que já vinha amadurecendo, não ficaria no Vasco para o ano que vem. Com vocês agora, a nota oficial do Alexandre Pássaro. Com a definição final e matemática da impossibilidade de acesso do Clube de Regatas Vasco da Gama, venho por meio desta comunicar a decisão que já venho amadurecendo há algumas semanas. Tal decisão seria a mesma também em caso de acesso e quem está ao meu lado tem conhecimento desse fato. Aceitei o convite do presidente Jorge Salgado em dezembro com a expectativa de um projeto de continuidade na Série A, mesmo com o rebaixamento da equipe de 2020, seguindo o projeto para, em paralelo, estruturar o departamento de futebol do Vasco e devolver a equipe à Série A. A estruturação aconteceu com muita luta e a muito custo, mesmo com as dificuldades que fazem parte do dia a dia do clube. O departamento agora é profissional, estruturado, com processos desenhados e enxuto. Com a transparência que me é característica, enviarei aos canais de comunicação os relatórios operacionais e administrativos do departamento, apenas e tão somente para que tenham conhecimento. A segunda e mais importante parte, que era o acesso à Série A, fracassou. E por isso faço meu sincero pedido de desculpas à torcida vascaína e a todos os envolvidos. Não há argumento, particularidade ou evento que justifique esse fracasso esportivo. Espero que, com a ajuda do caminho pavimentado no departamento, o Vasco esteja na Série A de 2023. Sou grato pelas manifestações que recebi de roupeiros, seguranças, médicos, preparadores físicos, demais funcionários, atletas e comissão técnica nos últimos dias, pedindo a minha permanência. Essas pessoas de dentro são os que têm mais conhecimento de tudo que fizemos aqui. Eu, por outro lado, tenho a autocrítica de projetar o futuro, em quaisquer dos cenários, e estar consciente de minha decisão. Por isso, se por outro lado tenho a consciência tranquila de quem agiu sempre pensando no melhor para o Vasco, estou extremamente triste e machucado pelo resultado esportivo final. Por esse motivo, entendo que a minha saída é melhor para o Vasco, para o presidente Salgado e para a própria estrutura consolidada. O presidente já sabia da minha decisão e eu gostaria de continuar até o final do campeonato, mas então hoje o clube entendeu que era hora de antecipar as decisões de 2022 e assim concordamos. Jorge Salgado, a quem terei gratidão, respeito e admirações intermináveis, é necessário ao Vasco e vai colher todos os frutos que tem plantado, ainda que debaixo de muita chuva e pouco sol. Bom, Dieguinho, beleza, Alexandre Pássaro não fica mais, Fernando Diniz também não. E agora? Quem vai ser o diretor de futebol do Vasco, o novo treinador? Então vamos agora aos próximos passos. Informação divulgada pelo companheiro Lucas Pedrosa, a situação é a seguinte. Primeiro, o Vasco vai contratar um CEO para o futebol. Após contratar esse CEO para o futebol, aí o Vasco vai atrás de um treinador. Pasta que não vem mais acontecendo no Vasco, ou que pelo menos era acumulada pelo presidente Jorge Salgado, deve voltar a existir. Aquele cargo amador de vice-presidente de futebol. Campelo fez essa função muito tempo na sua gestão. Depois, no finalzinho dela ali, o José Luiz Moreira, o Zé do Táxi, fez a função. O Jorge Salgado destituiu essa função, entre aspas, na gestão dele, porque era ele que fazia, junto ao Alexandre Pássaro, todo o departamento de futebol. E o Vasco deve voltar a ter um amador fazendo essa função. O nome que está sendo levantado é do Carlos Osório, que já é vice-presidente geral do Vasco da Gama. Vamos aguardar. Qualquer novidade sobre a pasta de VP eu trago para vocês aqui no canal. Falando aí do novo CEO ou do diretor executivo de futebol, dois nomes ganharam força. O Alexandre Matos eu trouxe para vocês aqui no canal ontem. Inclusive é um nome de peso, é um nome que o Vasco tem com muito carinho e está sendo especulado hoje dentro do Vasco da Gama. Inclusive o companheiro Fábio Azevedo deu a informação de que ele sim tem um desejo de trabalhar no Vasco e viria na possibilidade no Vasco de dar uma retomada na carreira. Fez uma passagem extraordinária no Cruzeiro e também no Palmeiras, mas o trabalho dele no Atlético Mineiro ano passado não foi legal e tá aí há um ano parado. É um diretor que, apesar de ter ganho renome no Atlético Mineiro e no Cruzeiro, ele começou a
se destacar ainda no América Mineiro, tirando a equipe da Série C e levando a equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. Outro nome que está sendo ventilado no Vasco é o diretor executivo Rodrigo Pastana, que trabalhou por 4 meses na equipe do Cruzeiro. A partir dessa sexta-feira, após o pronunciamento do presidente Jorge Salgado, a gente deve começar a ver ainda mais mexidas. Informei para vocês que a comissão permanente do Vasco, que vai dirigir o Vasco aí nas 3 rodadas finais, e nós devemos ter, ou nessa semana ainda, ou no mais tardar no início da semana que vem, já a barca anunciada. Todos os jogadores que não permanecerão no Vasco para o ano que vem. Se você quiser brincar de diretor executivo de futebol do Vasco, deixe aqui embaixo nos comentários a lista de jogadores que você não gostaria de ficar para o ano que vem e também a lista dos jogadores que você faria um esforço para manter. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, depois da coletiva, eu chego aqui com mais informações. Então, o horário amanhã vai ser um pouquinho diferente. Por volta aí de 11 horas, meio-dia, eu tô chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família. Eu a qualquer momento de quem volta Vasco, tamo junto, valeu!